estrear o seu slide novo? Vamos estrear slide e calculadora, meu irmão, hoje. Hoje vai ter A calculadora você calculadora. apresenta no final. Tá Então vamos bom. lá, meus amigos, uma ótima noite. Vou falar aqui rapidamente sobre tudo e a gente disserta no final, bate um papo e tira umas dúvidas, tá bem? For Families Odd é a união de uma comunidade, né, que não era cripto, com um projeto inteligentíssimo, acima da média, diferente das mais de 52 mil criptos que existem hoje, diferente, totalmente diferente, por isso que ela se destaca. E o grande atrativo dela é justamente esse diferencial que vocês vão poder acompanhar aqui durante a apresentação. Então, um ecossistema inteligente. A mineração. Essa mineração ela é ferramenta de produção do ZOD, ou seja, não existe, ninguém compra o token. O token não está numa corretora para você ir lá e comprar. Ele é produzido. Então, existe uma fábrica de token que produz o token, tá? E a produção é o poder de mineração. É como foi o Bitcoin lá no início. Lá no início ninguém comprava Bitcoin. Tinha que minerar. Você podia minerar até a partir do seu computador. Depois teve que ser máquina e hoje são máquinas potentes em quantidades absurdas que a gente já não consegue mais competir, tá? Eu já minerei por um tempo e a gente tinha que aumentar. A gente aumentava a máquina e, e depois atualizava. Quer dizer, dava até pena, porque a máquina ela já não servia. Então, assim, era tudo muito rápido. Era tudo muito rápido. E agora ninguém mais consegue. O stake, meus amigos, que é o quê? O stake é uma base que gera a liquidez, né? Que gera liquidez, que determina ali o valor. Então é como se você fosse um sócio investidor para o leigo. O leigo coloca o dinheiro no stake, é um sócio investidor, tá? E esse stake ele é pago como? Ele tem um teto de 300% e é pago através das taxas, tá? E aí a gente fala, em quanto tempo? Não existe uma data prevista, mas analisando o pagamento do stake nesse último mês, no primeiro mês, nos 4 lançamentos, eu pude observar que esse é o stake mais rápido do planeta. Nem a Binance, nem a Bybit, nem a Trust Wallet, nem a Crypto.com, nada, nem a Ledger, nem a Trezor, ninguém que tenha stake chega perto do nosso. Por exemplo, teve uma pessoa que me mandou agora, ele tinha recebido em 15 dias 6,74%. O dobro do que paga a Trust Wallet ao ano. Esse stake da For Families Odd paga absurdamente de forma violenta. A gamificação, meus amigos, o que que acontece? Qualquer token ele tem uma comunidade e uma comunidade ganha por divulgar o token, tá? Então, dentro dessa forma de recompensa, existem placas que faz a distribuição dessa recompensa, tá? Então, e é tudo automatizado. Você sobe de forma automática, você reentra na placa de forma automática. Você só precisa passar o seu link, a pessoa entra na placa e automaticamente ali, você estando no centro, você recebe a recompensa. Todo o ecossistema está registrado na BS6 Esse é uma plataforma Web3, não é um sistema centralizado. Você não põe dinheiro na mão de ninguém, de nenhuma empresa, de nenhuma corretora, de nenhum sistema em troca de nada, tá? Não existe nenhuma promessa. O ecossistema ele funciona, ele tem uma engrenagem, tá? Então, o registro é público, como a gente sabe, né? A blockchain é tudo público, a gente consegue ver, né? Inclusive, eu falei hoje, quem ganhou lá, eu pude ver pela carteira. A pool de liquidez ela é renunciada aos contratos administrativos do ecossistema para sofrer qualquer alteração. Então, não pode. A pool, o que está lá na pool está lá. Só sai de lá se o pessoal vender o token. Ninguém consegue mexer naquela pool, nem o criador. O que que essa tabela é? Aqui eu tenho o preço dos odds no dia do lançamento. Primeiro print que eu fiz, 11,27. Aqui eu tenho o preço dos odds agora. Vou mudar aqui, ó, posso mudar, tá? Aqui está 19, 18,69. O preço dele agora. Vai mudar aqui, ó. O preço atual vai mudar, ó. Aqui eu tenho a valorização dele. Qual que é a valorização média dele? Vamos colocar uma valorização média de 0,4 dia. Vocês estão vendo que ele tem aqui uma valorização total até agora de 60,30 do dia 27 do 11 até agora. Por quê? Foi a movimentação
que teve de mineração que fez ele chegar nesse valor. Ou seja, quanto mais mineração nós temos, maior será o crescimento dele, tá? Então, o poder de mineração ajuda a valorizar os odds. Então, portanto, nesse momento ele está 18,69 e está com a mineração X. Vamos imaginar que essa valorização está a média aí, vamos colocar uma média de 0,4 ao dia, certo? E aqui ao dia, se for ao dia, amanhã ele vai chegar a 18,76. Em um dia, a 0,4 de crescimento, amanhã ele chega a 18,76. Mas e se eu quero saber ele daqui a 30 dias? Hoje nós estamos no dia 15. Vamos colocar ele, então, no final de dezembro, 15 dias. Quanto que a estimativa dele está? 19,84. E a estimativa dele em 180 dias, 6 meses, na mesma proporção de crescimento, 18,4. A 0,4 em 180 dias, ele vai chegar a 38,39 daqui a 60 dias. Daqui a um ano, a 80 dólares. Daqui a 2 anos, 344 dólares. Daqui a 3 anos, 1.479 dólares. Daqui a 4 anos, 6.250. Daqui a 5 anos, 27.226 dólares. Aqui tem os valores em reais. Mas essa estimativa aqui é bem pobre. Essa estimativa de crescimento é bem pobre. Porque se nós pegarmos nos últimos 19 dias, ele tem um crescimento de 60%. Então, vamos pegar uma estimativa, em vez de 0,4, vamos colocar uma estimativa de 1% em média dia daqui para 6 meses. Isso cresceu tanto que nem cabe aqui os números. Vamos lá, vamos colocar aqui a menos um pouquinho, então. Vamos colocar Pois 0,8. é, 8. Ainda não cabe. Ó. Vamos colocar a 0,6. 0,6%. Não cabe aqui a brasileira, a gente diminui já já. Aqui, ó, de 0,4 era uma coisa, olha como é que cresce isso quando é 0,6. Só 0,2 a mais de crescimento. Ele sai de 18,69 para, em 6 meses, 54,86. Mas em um ano ele chega a 165. Em 2 anos ele chega a 1.472 dólares. Em 3 anos, em 13.073 dólares. Em 4 anos, em 116 mil dólares. E passa de 1 milhão de dólares em 5 anos. Isso a 0,6. Valentim, é possível crescer a 0,6? É. Mas vamos diminuir para 0,5. Média. 0,5. 0,5. Se ele crescer só 0,5% ao mês. 0,5% ao mês de crescimento. Ao Ao dia de dia, crescimento. Ao dia de crescimento. Em é 6 meses, 15% ao mês. 15% ao mês. Mas como é juros sobre juros, é ao dia, tá? Então, vamos lá. Dá 45 dólares e 87 em 6 meses. Em um ano chega a 115,40. Em 2 anos chega a 712 dólares. Em 3 anos a 4.399 dólares. Em 4 anos vai a 27.189 dólares. E em 5 anos alcança acima, 30% acima do que o maior crescimento que o Bitcoin levou 17 anos para crescer. A 0,5%. Ou seja, se nós estamos minerando hoje 0,3, 0,4, 0,6, vocês acham que essa mineração vai aumentar ou diminuir? Quanto maior é a mineração aqui, ó, quanto maior é a mineração, maior é o percentual diário. Quanto maior é o percentual diário, menos tempo para ele alcançar esses patamares. Então,
Isso aqui é extraordinário. A gente consegue visualizar em tempo, em uma linha de tempo, quanto que o Zod vai chegar em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então vamos imaginar que você tem uma perspectiva de crescimento e que você vai guardar 10 Zods para daqui a 5 anos. Você vai guardar 10 Zods para daqui a 4 anos. Você vai guardar 20 zódios para daqui a 3 anos. Você vai guardar 40 zódios para daqui a 2 anos. E você vai guardar 100 zódios para daqui a 1 ano. Você pode fazer um cálculo anual do que você vai ter de perspectiva de crescimento dos seus ativos financeiros. Então, isso aqui é uma tabelinha para ajudar a gente a entender como a gente vai trabalhar as nossas finanças e como a gente vai poder fazer liquidez daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, você que vai fazer o seu planejamento financeiro. Esse cálculo aqui embaixo é o mesmo cálculo de cima, só que com real, para quem está no Brasil. Então, com real, o real hoje está 5,42. Muda ali, ó. Calculei com 5,42, já muda o resultado de quanto que ele vai estar daqui a Hein, X tempo. Valentim? Oi. Até para não perder o raciocínio, esse cálculo a gente está fazendo baseado aí nos dias, nos últimos dias. A gente está desconsiderando que a gente está numa fase 100% de acumulação. Não existe venda de token. Quando nós entrarmos num ritmo que o token ultrapasse ali os 50, 80, 90, US$ 100, começa também a ter as pessoas que vão começar a executar lucro. Então você entra numa. A fase de acumulação sempre vai existir, porque o token, ele, como ele tem uma proteção anti-queda e ele é uma reserva de valor, sempre vai ser interessante você começar. Daqui a 2 anos, está US$ 700. Quem está começando ali vai estar guardando, porque ele vai bater 27 mil. Então, da mesma forma que a gente está começando porque vai subir, o cara que está vindo com 3 anos a 4 mil, ele está guardando porque vai passar de 27. Então, vai ter a fase de acumulação. Só que nesse período, a fase de acumulação se mistura com a execução de lucro, o que potencializa a valorização e o crescimento dele. Então, esse número, ele é um cálculo bem primário, porque essa valorização vai ser muito maior. E tem outra coisa, o Valentim expõe, ele acabou expondo aqui, né? Foi bom esse desenho, porque falando não fica tão impactante. E numa conversa com a pessoa que criou, a gente fala, pô, mas você não criou nada para você, você, todo criador de token, tem uma reserva, faz ali uma carteira para você, tem um pouquinho guardado. Você é o primeiro que não faz isso, por quê? Aí ele falou, eu tenho o principal. O quê? Tempo. Para mim, isso aqui é daqui a 5 anos para frente. Então, enquanto vai ter pessoas que não vão aguentar 1 ano, 2 anos, 3 anos, o criador ele só vai começar a contar a partir do quinto ano. Ele falou: eu não preciso disso aqui nos primeiros 5 anos. Então, como a pool é renunciada e ela não tem uma queda, o que cai na pool fica. Você tem um pullback, você tem uma correção de 1,5%, mas você não tem um esvaziamento da pool em 40, 50%. Então, você foi jogando para a pool, vai subindo, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, vai embora. Então, o criador falou: eu estou juntando como vocês, mas eu só contabilizo do quinto ano em diante. Eu sei que a maioria que está aqui não chega nem no terceiro ano. Então ele está tranquilo e está em paz, porque ele sabe que lá no quinto ano está muito maior do que o preço do Bitcoin, porque o Bitcoin ele tem volatilidade, ele não tem lastro, ele não tem lastro. Se todo mundo vender a metade dos Bitcoins, o preço derrete, vai embora. O nosso não, se vender a metade, o preço sobe. E outra coisa, o Bitcoin não é queimado, não é destruído na venda. Então ele sabe que esse valor aqui é uma projeção. Se o Bitcoin projetou e chegou com todas as deficiências, não tendo queima e não tendo lastro, olhando para isso aqui, ele tem a plena certeza que esse valor aqui em 5 anos não existe. O valor vai ser, de repente, quádruplo disso aqui. Então, esse é o segredo dele que já fica exposto aqui com esse desenho. Sensacional. É isso. Então, esse desenho é para que a gente possa ter uma perspectiva aí de estratégia financeira
dentro do mercado de criptomoedas e dentro da mineração do Zod. Beleza?